Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa segunda aula do nosso tema comunicação oral e hoje nós vamos pensar aí um pouquinho sobre os elementos linguísticos da comunicação oral. Então, a gente vai pensar principalmente no tema seminário, que é aí o foco principal dentro da nossa atuação enquanto estudantes acadêmicos. Então, a comunicação oral, e principalmente a gente pensar o seminário, é o quê? É um gênero textual expositivo, principalmente por meio da linguagem oral, que visa apresentar um determinado tema a um público específico. Então vamos compreender o que quer dizer isso. Então ele é um gênero textual expositivo, nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, então no qual eu vou expor ideias, pensamentos, argumentos, um assunto ou um tema específico. Por meio da linguagem oral, então, nós temos que a comunicação oral, o próprio nome já diz, ela vai se utilizar de recursos orais para fazer essa exposição. Então, os nossos slides, o nosso material de apoio, ele realmente é só um apoio, porque o principal contato e o que vai estar sendo avaliado é justamente a argumentação oral que o sujeito vai fazer. A sua exposição, então, falada, seja ela por meio de uma linguagem oral, seja ela por uma linguagem gestual aí, né? As libras, tá? Por exemplo, que é a língua brasileira de sinais. E que visa, então, apresentar um determinado tema, assunto, a um público específico. Sempre uma palestra, ela está direcionada a um determinado grupo. Então, por exemplo, nós podemos dizer que nós vamos ter um seminário sobre macroeconomia. Então, a gente sabe que vai para esse seminário de macroeconomia os interessados em macroeconomia. A pessoa que está querendo aprender a fazer crochê, ela vai para um seminário de macroeconomia? Não. Justamente porque não vai ser falado sobre crochê, vai ser falado sobre macroeconomia. Quero falar sobre a análise e desenvolvimento de sistemas. Então, vai para um seminário de análise e desenvolvimento de sistemas quem se interessa por essa temática. Então, é um grupo seleto, determinado, específico. E você vai ser chamado para um seminário também específico dentro da sua área de atuação. Então, por exemplo, para vocês aí que serão administradores e gestores de recursos humanos, ninguém vai chamar vocês para falar sobre, por exemplo, a alfabetização de crianças com síndrome de Down. Não é um tema, né, competente da área de vocês, mas vocês vão sim poder ser chamados para falar sobre questões de análise fiscal e tributária, vão poder ser chamados para falar um pouquinho sobre direito administrativo, falar sobre gestão de pessoas, porque aí são temas que estão relacionados à área de vocês. E principalmente no período da graduação, no qual nós estão se aproximando de temas, né, de disciplinas específicas, mais ainda que os seminários vão estar super presentes. Tá? E ele é organizado de que forma? Por meio de elementos linguísticos e elementos não linguísticos. Quando nós falamos dos elementos linguísticos, nós estamos falando de toda a sua organização textual. E vamos lembrar que texto não é só aquilo que é escrito, né? O texto também é falado. E para isso nós vamos utilizar marcadores do discurso e um mecanismo de linguagem para lidarmos com essa construção textual, ou seja, é a fala. Mas nós temos toda uma organização desse texto falado. Nós temos ali palavras que vão marcar quando nós queremos iniciar um diálogo, quando nós estamos num diálogo intermediário, quando nós queremos finalizar algo. Então o nosso discurso vai mostrar isso. E para isso nós temos os marcadores. E nos elementos não linguísticos, aí nós vamos ter 3 elementos principais que até nós falamos lá no final da aula passada, que são as características paralinguísticas, cinésicas e proxêmicas, que vão falar justamente do quê? Da voz, da aparência do sujeito, da aparência do material de apoio, do local onde está sendo divulgado, né, no qual está ocorrendo aquela comunicação, as expressões corporais, as expressões faciais, as relações de proximidade com outras pessoas, porque tudo isso também vai influenciar no processo de comunicação. E nessa aula nós vamos ver elementos linguísticos. Elementos não linguísticos na próxima aula. E dentro, então, desses elementos linguísticos, nós vamos ter os marcadores discursivos.
E aqui eu trouxe para vocês, agora vamos lembrar das nossas aulas lá do ensino fundamental, né, do nono ano, no qual a gente estuda muito mais aprofundado esses marcadores, principalmente para construção textual. E construção textual escrita, para quem estava fazendo, fez o terceiro do médio, que ia fazer Enem, fazer redação, fazer isso e aquilo, também. Mas nós também utilizamos este marcador na nossa fala, tá? Então, por exemplo, marcadores de exemplificação, quando eu quero trazer um exemplo, o que eu vou falar? Por exemplo, a saber, isto é, como, tais como, em outras palavras, marcadores de contraste ou de oposição. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, no entanto, pelo contrário, justamente quando eu quero apresentar ali uma ideia contrária. Então eu vou falar assim, ó, fulano de tal é uma pessoa bacana, legal, super prática, porém, e aí vou trazer outras ideias ali. Ou seja, eu falo, olha, tem isso aqui, mas esse sujeito tem outras qualificações também, sejam elas positivas ou negativas. Vocês decidem. Comparação. Da mesma maneira, da mesma forma, como, assim como, tal qual, similarmente, igualmente, por aí vai. Para adição de ideias, né? E, também, ademais, além disso, além do mais, ainda. Quando eu quero apresentar causa ou consequência. Já que, uma vez que, visto que, porque, como, no início da frase, tá? Porquanto, devido a, haja vista, então, assim, e por aí vai. Temos uma diversidade. Eu trouxe apenas alguns aqui para a gente ter uma ideia, mas tem mais. Quando eu quero dar ênfase para alguma coisa que é falado, eu vou dizer realmente, de fato, certamente, principalmente. Então, por exemplo, e aí olha, o que eu fiz aqui? Ó, já trouxe um marcador de exemplificação. Por exemplo, quando eu quero dar ênfase, né, eu vou dizer assim... esta forma de abordagem dentro da economia realmente é muito importante, pois demonstrativo. E vou trazer ali, então, quais são os argumentos que defendem aquela tese inicial. Conclusão e encerramento. Destarte, assim, em suma, portanto, enfim, logo, ante o exposto, a partir dessa análise, diante desse quadro, diante desse cenário, e aí finaliza as ideias. Né? Condição, e aí nós vamos ter de condição, de tempo, de concessão, de enumeração. Nós vamos ter esses diversos marcadores, gente, que vai trazer uma organização para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós escrevemos também, principalmente. E eu sempre indico, fazendo um parênteses aqui agora, antes de você falar, escrever aquilo que você vai falar, porque aí você consegue ter uma dimensão daquilo que vai estar sendo exposto. E aí não fala besteira e não passa vergonha, tá? Então, esses elementos linguísticos aqui, esses marcadores, eles estão presentes em toda a comunicação oral, desde o início ao final da nossa fala. E é eles que nos ajudam a dar coerência àquilo que está sendo falado. É ele quem vai ajudar a dar um encadeamento das ideias de uma forma clara e objetiva, tá? E para nós analisarmos um pouquinho mais, eu trouxe um pequeno vídeo aqui para vocês, e aí é só vocês clicarem no slide, tá? No PDF, ou né, também deixei o link lá na aula para vocês, no qual vocês vão ter acesso a esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo meu, tá? De apresentação que eu fiz num congresso há 2 anos atrás, em 2020. E era um congresso online, na época da pandemia ainda, então nós fizemos uma exposição, uma comunicação oral só pelos slides, né? Então, 5 minutinhos só, tá, minha gente? Rapidinho. E ali eu quero que vocês analisem esse vídeo, então, quais são os mecanismos de linguagem que o expositor, no caso eu, vou utilizar lá para trazer um encadeamento das ideias. Tá? Porque tem todo um processo de apresentação oral, né, de seminário, de congresso, então de eventos acadêmicos. Então nós temos um curto espaço de tempo para falar sobre uma demanda muito grande. Lá eu apresentei um artigo, então tinha um artigo todo para falar em 5 minutos, então era muita informação para pouco tempo. Então, qual é a organização que eu faço ali? Eu quero que vocês notem isso. Então, quais são os mecanismos de linguagem que são utilizados? Como que as ideias são expostas? Se está sendo claro, se está sendo objetivo. Analisem também o diapositivo, né, o slide. Esse slide, quais são os elementos que ele traz?
porque tudo isso faz parte de um processo de análise, tá? E a gente vai ver isso também na outra aula. Então, feito isso, vamos voltar aqui, né? E aliás, assista o vídeo antes de continuar essa aula, tá, minha gente? Por favor. Porque aquilo que vocês vão analisar lá, nós vamos trazer agora algumas análises também aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar, então, quais são as etapas desse discurso oral. Então, quando eu vou apresentar um seminário, então, quais são as etapas? Né? Quais são os organizadores textuais ali que eu preciso ter justamente para oferecer, então, a mensagem mais clara e objetiva para os meus espectadores, para a minha plateia? Primeira coisa que eu vou fazer é a apresentação do assunto. E para isso eu posso utilizar ali algumas frases, como, por exemplo, vou tentar explicar-lhes, o assunto da minha exposição será este, gostaria de falar-lhes sobre determinado tema, minha exposição abordará Ou seja, você vai apresentar a ideia, o tema, o assunto que você vai trazer para sua exposição. Isso é extremamente importante. Deixar claro para o outro sobre o que você vai falar. É você minimizar processos de expectativas. Então, o que esse cara vai falar? Sobre que ponto que ele vai abordar? Então, por exemplo, você pode dizer, vamos falar sobre o processo... Vou tentar falar para vocês nesta noite sobre o processo de comunicação interpessoal num nível hierárquico dentro da empresa. Ponto. Então você já falou sobre qual a temática que você vai trazer. Então a apresentação do assunto é extremamente importante ali no primeiro contato, né, numa comunicação oral. E aí você faz então a entrada no assunto e no desenvolvimento. E o que é isso? É quando você vai começar a apresentar as ideias. É o corpo, né? O corpo central, né? Ou que a gente chama de corpus dentro do meio acadêmico. É o corpus ali da sua apresentação. São as ideias centrais, são os pensadores, os autores que você estudou, que você analisou, os dados que você está trazendo para fundamentar uma ideia que você vai apresentar. E aí você pode utilizar também esses marcadores textuais. Então, tomemos como primeira questão, ademais comecemos por, vamos primeiramente examinar determinada coisa, assim o primeiro ponto, e aí traz ali sua ideia, traz a sua exposição e vai desenvolvendo. E depois nós temos o quê? A sequência do desenvolvimento. É quando nós mudamos de tema dentro da mesma exposição. Porque nós não começamos falando de A e terminamos falando de A. Dentro da nossa exposição, nós vamos falar sobre A, B e C. Então, como que eu mudo de A para B? Como que eu mudo de um slide para o outro, dando continuidade e fluidez na minha fala? Como que eu faço isso? Quais são os marcadores textuais que eu utilizo? E aqui nós temos alguns. Então, falei de determinado tema. Agora eu vou passar a falar de... e mudo de assunto. Depois de termos falado sobre a macroeconomia, vamos abordar agora a microeconomia. Isso para fulano de tal, porém nós passaremos agora a analisar a partir da perspectiva de outro autor, que traz a ideia. Chegamos agora ao capítulo 2, ao capítulo 3, e vai discorrendo as suas ideias. Isso são formas, elementos textuais que vão trazer mais fluidez para a sua fala, para o seu processo de comunicação. E quando eu estiver chegando, né, lá no finalzinho, eu vou trazer também ali um anúncio da minha conclusão. Gostaria agora de resumir então em 2 palavras, a uma ideia central. Em resumo, apresentamos e traz ali uma finalização. Então coloca uma questão como conclusão e você pode fazer uma pergunta para concluir ali a sua apresentação ou dizer simplesmente, para concluir, finalizando, vamos utilizar os marcadores. São recursos riquíssimos para melhorar o nosso processo de comunicação. E quando nós vamos construir o nosso texto, nós temos que ter ali um cuidado com a nossa linguagem, né? Lembrando que a nossa linguagem ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser gramaticalmente correta e permeada então por terminologias próprias da área de conhecimento ao qual vincula o seu trabalho, né? E o que ela quer dizer isso? Se eu vou falar sobre finanças, as nomenclaturas que eu vou utilizar vai ter que ser sobre finanças, né? Então eu vou falar sobre moeda, eu não vou falar sobre din-din, eu não vou falar sobre dinheirinho. Então nós temos que utilizar as nomenclaturas que perfazem aquela área do conhecimento. Quando a gente vai falar e começa a utilizar termos muitas vezes que são
muito infantilizados ou muito chulos, muito comuns, a gente perde aquilo que a gente chama de credibilidade dentro do nosso campo teórico, dentro da nossa atuação profissional. Se eu vou falar sobre determinado tema, eu tenho que saber e conhecer esse tema. Logo, eu conheço os termos técnicos também relacionados a ele, tá? Então, a nossa fala, ela sempre tem que estar apoiada dentro disso. E eu tenho que tomar um grande cuidado com vícios de linguagem. E o que são esses vícios de linguagem? Temos aí o nosso personagem para mostrar. Quando nós chamamos tudo de coisa. Então sabe aquela coisa de coisar assim? Não dá. Tipo assim. Você vai falar, daí tudo você coloca o tipo assim. Não dá para também, né? Não dá pra gente utilizar isso. Ou sempre no final de palavras você falar tá, né. Você vai ver que em alguns momentos até eu faço isso, porque faz parte do nosso vocabulário. Porém, nós temos que corrigir sempre que possível. Minimizar esses vícios de linguagem. Esse então e sabe que fica aquele sonzinho. Toma cuidado com isso, minha gente. Diminui isso no nosso processo de comunicação, porque isso são ruídos de comunicação que dificultam o processo de compreensão, tá? Olha lá, tá vendo? Tá? Além disso, o pleonasmo vicioso, o bendito pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Nós temos que minimizar isso também, porque aí deixa a nossa fala feia, muito feia, né? Feia pra caramba, né? Esses exageros dentro da nossa comunicação. Se eu vou subir, claro que é pra cima. Então não preciso trazer esse complemento. Nós temos que tomar cuidado com as cacofonias. O que são cacofonias? É quando nós utilizamos muitas vezes duas palavras que, se juntarmos elas dentro do processo de fala, muitas vezes ela parece uma. Por exemplo, uma mão lava a outra. Esse uma mão fica parecendo mamão de fruta, né? Então, nós temos que minimizar isso, tomar um grande cuidado com essas palavras que têm sons parecidos que podem sugerir outras palavras, principalmente, né, quando vai para algumas palavras que podem sugerir ali uns palavrões, umas palavras de baixo calão. Grande cuidado com isso. Gerúndio, gente. O gerundismo é algo que nós temos que abolir do nosso vocabulário, da nossa forma de comunicação. Vou estar apresentando, vou estar falando, vou estar fazendo. O pessoal do telemarketing aí que me perdoe agora. Mas essa forma de comunicação ela é extremamente errada, ela é feia, ela é irritante, ela é cansativa. Então, gerundismo, gente, elimina. Elimina. Por favor. Dito isso, passamos então aí a como organizar a nossa apresentação. Dentro então da nossa comunicação oral, nós vamos ter ali, e pensando o gênero seminário, nós vamos ter ali alguns autores, como Dose e Chineu Lee, que vão trazer para a gente uma organização de como ocorre o seminário. Então, quais são as fases do seminário? E a primeira fase é a fase de abertura. Segunda fase é a fase de introdução. A terceira fase, a fase de desenvolvimento e encadeamento do tema. A quarta fase, a fase de conclusão. E a última fase é a fase de encerramento. Então, para cada uma dessas fases, nós temos uma abordagem, uma forma de organizar a nossa fala e o nosso material de apoio. Então, na fase de abertura, o que eu faço na fase de abertura? A fase de abertura, gente, é a abertura. É o primeiro contato que você vai ter com a plateia, com o grupo, com as pessoas com as quais você vai se comunicar. Então você vai ter que saudá-los e trazer algumas informações fundamentais. Quais são? Qual é o título do trabalho que você vai apresentar? O nome do autor, então o seu nome, você vai se apresentar para o sujeito, falar de onde você é, qual é a sua formação, quais são ali os seus predicados que oferecem status para você estar ali para apresentar aquela ideia, aquele tema. Você vai falar sobre qual é a sua filiação. Então, o que é a filiação? Você é de alguma empresa específica? Você é de uma universidade? Você é de um grupo de pesquisa específico? Vamos voltar lá pro vídeo que vocês já analisaram, que vocês já viram? Isso acontece lá na abertura do vídeo, né? Essas informações elas estão contidas lá na fase de abertura, tá? Qual é a natureza do estudo? Então, se é um seminário, se é um artigo, se foi um TCC, se é uma pesquisa de outra pessoa, se foi um estudo que foi realizado dentro da empresa.
Sempre, gente. A fase de abertura, você vai trazer ali a contextualização daquilo que você está falando, sobre o que você vai falar. E a sua apresentação, claro, né? Então, meu nome é Wesley, doutorando em educação, professor da universidade, né, da faculdade 15 de agosto, e vai trazer todas as suas qualificações, tudo aquilo que permite você falar sobre aquele determinado assunto. Fase de introdução. Na fase de introdução, nós vamos fazer o quê? Antes do expositor apresentar o tema da sua pesquisa, ou seja, entrar no conteúdo específico, é importante que faça uma apresentação do roteiro, da comunicação, para depois colocar o ponto de vista adotado e suas delimitações do assunto a ser apresentado. Ou seja, você vai demarcar para a sua plateia, para o seu grupo específico, sobre o que você vai falar. E, gente, para quem vai fazer seminário, é extremamente importante esse roteiro. Vocês vão perceber lá aqui no vídeo, né, que eu passei para vocês verem, não há roteiro. Não foi colocado o roteiro. Justamente porque por conta do tempo, né? Era um assunto muito grande para pouco tempo. Então eu ia passar 5 minutos, então eu pulei o roteiro. Porém, o roteiro é muito importante ser colocado, porque ele minimiza a ansiedade que as pessoas vão ter sobre aquilo que vai ser falado. Então você vai trazer ali justamente o quê? Uma descrição. Então, dos tópicos que você vai abordar. E tá perfeito. E você pode até trazer ali algumas ideias bem breves, um resuminho muito bem resumido sobre o que você vai falar em cada parte ali do seu seminário, da sua palestra, da sua comunicação oral. Terceira fase, que é a fase de desenvolvimento e encadeamento do tema, né, das ideias, é o momento central e o coração da sua apresentação. É o momento da exposição, do encadeamento do tema, dos subtemas que vão fazer parte ali do assunto que você vai tratar. Então, este é o momento que você vai trazer gráficos, que você vai trazer diagramas, que você vai trazer imagens, que você vai trazer a sua parte textual e demonstrar todo o seu conhecimento sobre aquele tema. Se é para uma aula, o domínio que você teve sobre aquele determinado conteúdo. Se é uma palestra, se é para um momento externo, para um colóquio, para um evento, o domínio que você também tem sobre aquele tema que você está apresentando. Tá? Enquanto pesquisador, enquanto graduando, enquanto ou numa empresa, por exemplo, como especialista. Tá? A fase de conclusão, que é a fase que todo mundo gosta, né? Terminar o negócio. Quando começa a falar, todo mundo quer terminar de falar. É o momento em que o expositor então transmite um parecer final sobre a questão tratada na exposição, podendo ser desencadeado um problema novo ou ocorrer no início de um debate. Então, é o momento que nós finalizamos a fala, traz com uma contextualização geral e fecha. Esse fechamento você vai fechar trazendo então qual é a contribuição daquilo que você está falando. Você pode finalizar com uma pergunta, então para a plateia, para que leve a uma reflexão, e isso é muito bacana. Você pode finalizar abrindo então para a discussão, para um debate, para as perguntas, porque seminário tem que ter pergunta sim, tá? Então, para um momento posterior, que aí é o momento mais descontraído dessa comunicação oral, desse gênero textual. E a fase de encerramento, que é depois que já fez o debate, depois que fez as perguntas, é quando então o comunicador, o expositor, vai finalizar e agradecer a atenção de todos. A gente nunca encerra, né, conclui e já faz o encerramento. Né, já esperando que ninguém faça pergunta. Não, nós abrimos para o processo de perguntas, justamente porque é um momento de construção de ideias. Então pode ter pessoas que têm novas ideias, reflexões e que tragam coisas relevantes. Então, sempre abre para perguntas e depois que todo mundo perguntar, não tiver mais perguntas ou que o nosso tempo já tenha se esgotado, aí partimos para o encerramento, agradecendo então a todos. E agora, né, eu que vou agradecer a todos e já trazer para vocês aí a ideia, então, para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre os elementos não linguísticos e vamos estudar um pouquinho, então, sobre a construção dos diapositivos. O que são esses diapositivos? São, né, os elementos aí que vão trazer uma organização do material visual da nossa apresentação. Tá, joia? Para que nós possamos cada vez mais termos um processo de comunicação oral muito mais habilitado, adequado. E é isso, minha gente. Então, um grande abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.